Queridos, a paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à lição de número 10 do quarto trimestre de 2020. Nessa feita nós estamos estudando acerca da fragilidade humana e a soberania de Deus. Também estamos falando acerca do sofrimento e a restauração de Jó. A lição de número 10 vai nos falar hoje acerca da última defesa de Jó. Nós vamos estudar aqui 3 capítulos do livro de Jó que são fundamentais para entender quem Jó era, o que ele estava passando naquele momento e qual que era a sua perspectiva para o futuro. O que Jó esperava de Deus? Uma defesa. A lição vai nos falar sobre a última defesa de Jó. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos, bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para receber os nossos próximos vídeos. E aqui embaixo tem um link para você colocar o seu nome e o seu e-mail. Você será direcionado a uma página para colocar o seu nome e seu e-mail. Quando você clicar nesse link, você vai receber um primeiro e-mail. Esse primeiro e-mail vai ter ali um lugar para você confirmar que você é real, que você existe. E logo após você vai receber já um e-mail com todos os nossos slides de todas as aulas. Lembrando que se você ainda não abaixou os seus slides, tanto em PDF em PowerPoint, ficará disponível somente até dezembro. Depois disso, entrará a nova lição e aí quem abaixou já vai estar no seu computador, baixadinho no seu celular, depois não conseguirá mais. Bom, vamos à lição de número 10. A lição de número 10 vai nos falar sobre o seguinte tema: a última defesa de Jó. O nosso texto áureo diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó 31, verso 4. Ou seja, não é o Deus Todo-Poderoso que ele vê por onde eu ando, o meu caminho que eu sigo, os meus passos? Na realidade, nós temos aqui Jó expondo duas coisas externas, que é o caminho, são os passos, mas na realidade, Jó está falando de coisas interiores. Ele está dizendo: não é Deus a bússola da minha vida? Ou ele não sabe que eu tenho seguido, por onde ele tem me norteado? Ele sabe por onde eu tenho passado. É isso que significa Jó 31, verso 4. A verdade prática diz assim: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele, porque Jó vai fazer um olhar ao passado, no capítulo 29. E quando nós estamos em uma situação difícil, às vezes nós esquecemos de olhar o passado e ver o quanto que Deus trabalhou no nosso passado. A leitura bíblica em classe está dividida em 3 capítulos. Ele não colocou todo o capítulo inteiro, que é extenso, mas o capítulo 29 vai falar sobre Jó, o que ele era. Vai falar no capítulo 30 sobre o que estava acontecendo no presente, e Jó 31, que ele estava ansiando ou buscando para o seu futuro. Aqui no nosso comentário da leitura bíblica em classe, que a gente sempre faz, para ficar bem fácil de você entender como que está dividida a leitura. Aqui no Jó capítulo 29, ela está no tópico 1. Temos a biografia de Jó, antes dele passar pelo seu drama, seu passado. Ou seja, o capítulo 29 ele é fundamental para a gente entender quem era Jó. Quem era o homem de Uz, citado que era reto, que era sincero? Quem era esse homem? Nós vamos aprender isso no capítulo 29. Já no capítulo de número 30, que está no tópico 2, vai mostrar a realidade do presente, a situação em que ele se encontrava, o que ele estava passando de dificuldade. E Jó 31, que está no tópico 3, Jó defende o seu futuro e busca a resposta de Deus. Assim como ele fala no 31, verso 4, Jó está decidido a buscar Deus. Ele não quer saber mais de amigos, mais de conversinhas, de diálogos, de debate. Jó está disposto a buscar Deus. É isso que nós vamos aprender. Bom, na introdução, nós temos aqui, conforme Deus faz no passado, ele pode fazer algo novo no futuro, acredito, ou no presente. E esse é o nosso ponto central, que as mesmas coisas que Deus fez no passado, ele pode realizar hoje. E é isso que nós vamos entender aqui acerca de Jó. E aqui na introdução diz assim: Jó sente tristeza quando as lembranças do seu passado vêm em sua mente, pois faz uma comparação entre as maravilhas vividas por ele e o seu real estado. Ou seja,
É uma retrospectiva nostálgica, né? Ele está tendo um momento ali de lembrança do passado. Ele lembrava tudo que estava acontecendo. Jó não aceita que as coisas terminem assim, que é o caso do verso 30, da sua realidade. Portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa, que é o capítulo de número 31. Nós temos aqui, então, o capítulo 1, que vai dizer: Jó relembra seu passado de glória. O capítulo 29 é muito importante para a gente ter um pouco de noção de quem era esse homem chamado Jó. E aqui, no subtópico 1, vai dizer prosperidade material e espiritual. Aqui nós temos aqui uma cerquinha com os animais dentro, nós tínhamos ovelhas, jumentas, camelos e bois. Já falamos bastante acerca disso nas primeiras aulas, o que significava. Só para você refrescar a memória, a ovelha era a matéria-prima, ele produzia, a jumenta plantava, também subia em lugares íngremes e também fazia ali parte da plantação. Os camelos era como caminhões que levavam fortes cargas no deserto, e os bois eram como tratores. Mas o melhor de tudo é que Jó tinha a sua família. A sua família também era cercada por Deus. Aqui eu coloquei Jó, verso 1, 9 e 10, para a gente lembrar que é isso que está falando o subtópico 1. Diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus gados se têm aumentado na terra? Então Jó, ele tinha uma relação com Deus, ele tinha algo com Deus impressionante. Aí eu coloquei aqui para você entender, Jó, capítulo 29, 2 ao 5, para você interagir aqui na leitura comigo, para você entender o que estava acontecendo. Jó 29, verso 2 e 5, vai dizer assim: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Então, muitos escritores dizem que Jó, ele passou alguns meses na sua prova, porque aqui, quando está acontecendo isso, depois nós vamos ter aqui o discurso de Eliú, e depois Deus vai falar. Então, alguns acreditam que Jó passou alguns meses ou quase um ano em toda a sua prova. Nós não temos quanto tempo ele passou, mas porventura passaram-se alguns meses. Jó não ficou uma semana. O texto vai nos indicar que ficou alguns meses. Como nos dias em que Deus me guardava, é o versículo que nós lemos anterior, tinha uma cerca, Deus guardava Jó. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas, ele foi acusado por essa lâmpada apagada, lá no capítulo 18. Bom, aqui vai dizer como fui nos dias da minha mocidade, ou nos dias do meu vigor. Quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, esse segredo é a amizade. Quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Então ele está dizendo aqui que ele está pensando no passado, como era a sua vida, como Deus o guardava, como essa lâmpada estava na sua cabeça acesa, mostrando os caminhos. Ele vai lembrar sobre o seu vigor ali, o dia da mocidade e a amizade de Deus, que era muito profundo para Jó. E depois da amizade de Deus era a sua família. Então a maior alegria de Jó era a sua comunhão com Deus, a sua amizade e agora também a sua família. Então Jó tinha as prioridades da vida bem definidas. Deus, família. Olha que interessante. Aqui no subtópico 2 do capítulo 1, diz também que Jó ele tinha um reconhecimento social. Jó exercia a função de um respeitado juiz, dava conselhos e exercia importante papel social na sua comunidade. O que dá para entender, e vários comentaristas escrevem acerca disso, é que havia um portão da cidade, ou a porta da cidade, onde era julgado algumas causas. E Jó tinha ali uma cadeira específica ou cativa, alguns pensam que ele não participava ali todo dia, mas quando ele ia à porta da cidade, ele tinha uma cadeira cativa, era um tipo de juiz. Versículo 20, capítulo 29, verso 7 ao 10 diz assim:
quando eu saía para a porta da cidade, e na rua fazia preparar a minha cadeira, que tinha uma cadeira cativa. Os moços me viam e se escondiam. Esses moços que viam Jó e se escondiam, alguns vão dizer que realmente eles tinham medo de Jó, no sentido de dar um passo para trás, com muito respeito. Eles davam um passo para trás porque Jó tinha chegado. E ele era ali um juiz que realmente ele vestia ali a capa da justiça. Era um juiz sério, vamos entender isso. E punha a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava e a sua língua pegava-se ao seu paladar. Então a gente percebe que Jó, todo esse âmbito aqui que nós temos de discurso com os seus amigos, realmente parece um tribunal, porque Jó era um juiz. Ele dava ali uma assistência social, tinha um reconhecimento social, mas ele julgava ali também, ele dava alguns vereditos, dava ali algumas sentenças, e ele era um homem de respeito, a sua cadeira era cativa ali na porta da cidade. E vamos continuar aqui no subtópico 2, olha que interessante, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vesti-me da justiça, e ela me servia de vestimenta. Como manto e diadema era a minha justiça. Eu fazia de olhos para o cego, de pés para o coxo, dos necessitados era pai, e as causas do que eu não tinha conhecimento eu inquiria com diligência. Jó 29, 12 a 16. Então a gente percebe que Jó, ele realmente ele se vestia da justiça, porque ninguém estava interessado no caso do miserável, mas ele livrava o miserável. Quem estava interessado também quando clamava o órfão? Jó estava interessado nisso. E quando aqui vai dizer que a bênção do que ia perecendo chegava na mão dele e ele abençoava. Ele via que as pessoas estavam perecendo por alguma causa e ele era portador da bênção que ia abençoar aquela família, de fazer que o coração da viúva se alegrasse nas suas causas. Realmente ele se vestia da justiça. Ele era o olho do cego, ele era o pé do coxo, ele era o pai do necessitado. Então a gente percebe também que quando ele não tinha um conhecimento de uma causa, ele simplesmente não dava uma sentença rápida. Ele inquiria com diligência, ele ia analisar, ele ia olhar o que estava acontecendo, ele ia ter empatia para julgar uma causa, ele ia olhar as circunstâncias e também o que ia acontecer, que iria acontecer com o seu julgamento. Então Jó, ele tinha um trabalho social fantástico ali. E também ele é considerado como um tipo de rei. Jó, ele também é considerado como um tipo de rei. Jó 29, 25. Se eu escolhi o seu caminho, assentava-me como um chefe, ele como se fosse um rei, ele um chefe, e habitava como um rei entre as suas tropas, como aqueles que consolam os que pranteiam. Jó, no capítulo de número 19, ele também vai falar acerca dessa coroa de rei que ele tinha. Jó também, ele vai citar isso em Jó 19, no verso de número 9. Da minha honra me despojou e tirou a coroa da minha cabeça. Ele também é citado ali como um tipo de rei daquela época. Então Jó, ele fazia um trabalho social tremendo naquele lugar. Aqui no tópico número 1, subtópico 3, o nosso comentarista ele faz uma breve análise, não vou me deter muito a isso, que a pretensão de Jó era oferecer ajuda ao necessitado, mas não tem nenhuma relação com as ideologias socialistas, que têm por objetivo a igualdade em todas as áreas da sociedade. Tá bom? Então, fica aqui só um comentário que eu coloquei também. Não dá para discorrer muito, mas o que Jó fazia não era algo político, nós temos que abrir nossa mente, porque senão nós vamos querer aí trazer algum contexto bíblico para aplicar até na política. Então, não tem muita ligação. Aqui no tópico 2, Jó lamenta seu estado presente. Como aprendemos no capítulo 29, Jó está lembrando da glória do seu passado, e agora, no capítulo 2,
nós vamos ver agora ele lamentando o seu estado presente. Nós vemos Jó antes e agora o depois da sua prova, ou durante a sua prova. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Mas agora sou uma canção, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Comparação de Jó em relação ao comportamento da sociedade antes do atual momento da prova. O que está acontecendo aqui para vocês entenderem? Jó, ele está agora jogado ali, a gente vê esse aspecto de lixão da cidade, alguma coisa assim. Ele está com o seu corpo totalmente esquelético. Jó está com elefantise ou com um bacilo de Hansen, que é a lepra, e agora ele está naquela situação. E o que acontece agora? Aquele homem respeitado, que tinha todo o respeito, que era como um rei, que era um juiz da cidade, que tinha propriedades, que tinha tudo aquilo, agora esse homem está esquelético, está doente, e ele é uma canção, ele se torna uma canção para as pessoas. As pessoas criaram uma música para zombar de Jó, no caso aqui, com tipo, brincadeiras nesse aspecto aqui, para zombar de Jó. E também vira um provérbio, ou seja, se tornou algo, uma falácia ali de quem era Jó, do que ele estava passando, que tudo aquilo que Jó pregava, no caso, que Jó pensava, que Jó seguia, olha onde Jó foi parar. E o pior de tudo aqui, que aqueles jovens que davam um passo para trás quando Jó chegava, com muito medo, agora cuspiam no rosto de Jó. Eles passavam e cuspiam, não se privavam de cuspir. Então, Jó está vivendo esse momento, essa realidade. Jó, ele faz uma comparação que essas pessoas, aqui no capítulo 30, que está cuspindo nele, são pessoas que não serviam nem para ser igual aos cães dele, quando ele saía com os seus cães. Mas agora essas pessoas que ele ajudava, são pessoas que eram miseráveis, que ele buscava ajudar. Agora essas pessoas passam e cospem. São duas realidades na vida de Jó. A realidade da fama, quando ele tinha todas as coisas, e agora uma no seu estado real. E eu quero que você não se surpreenda na sua vida, porque se você não tem e você passa a ter, é uma situação. Mas quando você tem, perde o que você tem, geralmente você perde muitos amigos. Geralmente você vai perder muitas pessoas que se diziam que eram seus amigos, que estavam ao seu lado, o que der e vier, isso vai se acabar. Então, quando você está bem, você tem um círculo de pessoas ao seu lado que às vezes não estão por causa de você, estão pelo que você tem. A realidade é essa. É isso que Jó está tendo aqui no capítulo 29, uma nostalgia, um pensamento do passado. Mas não tinha como voltar lá. E agora ele está vendo a realidade das pessoas. No momento que ele está passando, a realidade do caráter humano. Às vezes as pessoas se aproximam dos outros por causa de uma posição, por causa do dinheiro, por causa de alguma coisa. E é isso que Jó está percebendo, que agora as pessoas deixaram Jó. As pessoas abandonaram Jó. E ele está sofrendo muito com isso. Aqui nós temos, aqui no capítulo 2, no subtópico 2, o abatimento físico e emocional de Jó. Aqui no capítulo 30, verso 18, diz assim: pela grande força do seu mal se desmudou a minha veste, e com a gola da minha túnica me cinjo. Eu coloquei a explicação desse versículo 30, verso 18, para ficar mais fácil do entendimento, que é o comentário aqui que foi feito na revista. Quando ele fala aqui, minha vestimenta é trocada, ou se desmudou a minha veste, vai aqui parecer haver aqui alusões claras ao efeito de sua doença cruel.
todo o corpo envolvido por inúmeras incrustações de pele ulcerada. Ou seja, para analisar a vestimenta que Jó usava, porque ele era um tipo de príncipe, ele era um tipo de juiz, ele era um homem que dominava todos os aspectos de moda da época, já falamos muito nas primeiras aulas. E a roupa dele era uma roupa de honra, né? E o que dá a entender é que agora as suas vestes foi mudada. Agora Jó está com, a gente entende que ele está na beira do lixão, esquelético, com dor de barriga, com dores nos seus ossos estão fervendo, ele está com febre. Jó, ele tem o seu corpo agora, como se diz, cheio de pus, e é isso que ele vai dizer, mudou as suas vestes. Agora, há agora um novo tipo de cobertura para o meu corpo, ele está dizendo. E não é uma vestimenta que eu possa tirar. Já não pode trocar essa roupa. Está tão preso a mim quanto a gola do meu casaco. Ou seja, era uma tradição oriental que a gola do casaco ficava e tampava todo o rosto, ficava todo coberto. E ele está dizendo, o meu corpo está todo coberto disso. Ou minha doença me apodera de um homem forte e armado, me estrangulou e me jogou na lama. Ou seja, o que dá para entender aqui é que está num aspecto de luta esse versículo. Que Jó, ele foi agarrado, ele foi jogado no chão, foi tirado aquela roupa de rei que ele tinha, de juiz, e agora foi colocada essa roupa de vergonha agora. A sua veste se desmudou, a sua veste agora se mudou e cingiu ele com essa doença. Provavelmente é uma alusão à luta de duas pessoas. O mais forte agarra o outro pelo pescoço, derruba e pisa no chão. Ou seja, Jó está pensando aqui que ele leva um golpe aqui na sua vida e é um sofrimento real. Aqui tem alguns comentaristas que falam que a sua roupa tinha que ser trocada direto por causa do pus que tinha no seu corpo. Mas nós analisamos aqui em tudo isso que Jó realmente ele era um empresário da época, era um homem bem-sucedido, que é o capítulo 29, mas quando nós passamos para o capítulo 30, é isso que ele está explicando, que ele foi tomado com grande força, tiraram as suas vestes e colocaram nele uma nova vestidura. É isso que ele está dizendo. Ele está abatido, ele está fisicamente cansado, ele está pensando com muita nostalgia no passado, ele fica alegre quando ele pensa no passado, mas agora ele está triste, olhando a situação que ele está passando. E aqui no capítulo 2, no subtópico 3, diz assim, no capítulo 29, Jó presta ajuda a toda a sociedade e sempre se sentiu protegido por Deus. Mas agora no capítulo 30, Jó sente o abandono das pessoas e principalmente de Deus. Então Jó, ele percebe que quando ele recebe o abandono das pessoas, ele percebe esse sentimento de ter ajudado muitos e agora não ser ajudado com nada. A gente percebe que até o servo dele dá ele como desconhecido, as pessoas que ele ajudava passam e cospem Jó, e o pior de tudo para Jó era a amizade de Deus. Deus estava em silêncio. E aqui eu coloquei um versículo, capítulo 30, verso 29, 31 ao 31, que diz assim, irmão me fiz dos chacais, alguma tradição vai dizer dos dragões, mas fala chacais aqui porque é uma coisa mais de deserto, e companheiro dos avestruzes, mas alguns vão dizer que são corujas, por causa do seu canto, né, por causa da solidão que Jó estava passando. Dá a entender também que o ruído desses animais são terríveis. Então, Jó, ele tinha uma convivência boa dentro da sua família, como nós já aprendemos. Ele buscava Deus todos os dias, ele tinha um aspecto de um homem sincero, reto, fiel a Deus.
Então, quando ele está falando isso, é que naquele lugar que ele estava também poderia ter pessoas com a sua boca voltada ao mal. Entretanto, que ele vai dizer que ele ouve provérbios, musiquinhas, e ele está bem abatido. Ele vai dizer: enegreceu-se a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimados do calor. Imagina no lugar que ele estava, como estava. A minha harpa se tornou um luto e o meu órgão em voz dos que choram. Jó capítulo 30, aqui o 31. Alguns me perguntaram se Jó tocava harpa e tocava órgão. Olha, eu procurei bastante isso em vários escritores, eu não encontrei isso. O que dá a entender melhor em todos os escritores é que Jó também ele se lembra dos seus instrumentos. Lembra lá no Lamento de Jó que nós falamos que Jó ele vai personificar o dia e ele vai ali desejar que aquele dia não aconteça, porque no dia do nascimento a criança nascia, havia muita música, muita alegria, passava pelos joelhos. Então é o mesmo pensamento aqui, que a harpa, o órgão aqui, eles não teriam muito sentido tocar agora. Eles poderiam estar lá, mas não tinha por que usar. Se usasse, era para ser um som melancólico, um som de tristeza. E é isso que ele está dizendo aqui. Bom, aqui no tópico de número 3, nós temos o futuro em aberto de Jó. Então, ficou bem claro, nós já aprendemos no capítulo 29, que está falando sobre o passado de Jó, quem ele era antes de acontecer. É fundamental para a gente entender um pouco de Jó. O capítulo de número 30 ficou bem claro também, já aprendemos que Jó ele está mostrando o seu estado atual, tudo que ele está passando, e aqui Jó, no terceiro capítulo aqui da nossa lição, vai falar sobre o que ele está pensando e a sua defesa e como ele se apresenta para buscar a Deus. Aqui nós temos no subtópico 1, Jó em defesa de sua ética sexual, estado 31, 1 ao 4. Jó faz uma explicação da sua integridade sexual, menciona o pacto com os seus olhos de não olhar para uma virgem. Deixa eu fazer um comentário aqui que é muito importante. Eu analisei bem e não sei se, entre aspas, ele foi acusado sexualmente, mas Jó, ele por si próprio já começa a falar sobre esse assunto na sua defesa. E o que dá a entender é que Jó, ele vive numa época patriarcal e ali adultério naquela época era para era uma penalidade, ele era para a pena de morte ali, era como se diz, era um erro muito grave. E o que vai acontecer é que a lei aplicada ali naquela época era muito forte, então ele está colocando ali o pescoço à prova. Ele faz uma explicação da sua vida sexual. E ele vai dizer ali que ele faz um pacto com os seus olhos, e esse pacto com os seus olhos, ele promete ali para os seus olhos, faz um pacto que ele não olharia para uma virgem. Não é que Jó estaria cego. A virgem poderia até passar, ser muito bonita, mas ele iria olhar e desviar o seu olhar um olhar tendencioso, ou um olhar altivo, de desejo, de procura. E, biblicamente falando, todas as vezes que alguém peca nesse ato aqui sexual, porque não é uma pessoa controlada. E uma pessoa que não controla a sua vida sexual, que não controla os seus desejos e apetites, ela sempre passa por embaraços muito grandes. É o que nós vemos em vários momentos aqui. O próprio Jesus vai dizer em Mateus 5:28, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Era esse voto que Jó fazia, e Jesus agora ele vai dizer sobre isso, que o olhar disso, em uma época que nós estamos vivendo uma modernidade muito grande da internet, infelizmente, alguns dos nossos irmãos estão caídos nisso, na pornografia, estão caídos em vários tipos de coisas eróticas, e Deus não se agrada disso.
E Jó vai dizer que ele faz um pacto com seus olhos para não olhar para uma virgem. Eu coloquei aqui embaixo, a cobiça muitas vezes é o fruto da procura, como a mulher de Potifar que pôs os olhos em José. E Davi, que viu Betseba se banhando, a luxúria é rápida. Ou seja, o Jó não se apressa para o pecado. O Jó é uma pessoa que ele vai falar aqui que ele não quer isso, ele não tem aí o desejo de pecar. E ele vai dizer isso prontamente, observando esse modo aí, esse pecado sexual, para que realmente tenha um entendimento que ele não tem esse problema, não. Sexualmente, ele tem ali o seu domínio próprio, e ele casou com uma mulher só. Depois, lá no final, vou explicar um pouco mais sobre a mulher de Jó, vou fazer uma defesa para ela. Em vários capítulos de Jó aqui, nós vamos ver versículos, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Mas a gente entende que Jó, ele não se apressava para pecar, não. Ele não tinha isso no coração, esse desejo igual algumas das pessoas têm, que chegar uma oportunidade já peca. Jó era bem controlado nessa parte. Ele começa sua defesa ali. Aí ele vai dizer no verso 6, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Jó 31, 6, pois você pode ler esse versículo. Pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Olha o que Jó vai dizer para Deus, para colocar ele na balança e pode pesar. E para Deus perceber se ele vai ser pesado em algumas coisas. Se Deus falasse conosco nesse momento, posso colocar tudo na balança? Qual seria a nossa reação diante de Deus? E essa balança pode ser que no intermédio da nossa vida não apareça, mas no final da nossa vida nós vamos dar conta. E é isso que um homem sábio de Deus nos ensina, que essa balança tem que ser medida todos os dias na nossa vida. E nós temos que andar nesse sentimento de Jó. Aqui, no subtópico 2 do capítulo 3, diz assim, Jó em defesa de sua ética social. Aí aqui ele é tremendo também nessa ética social, ele vai dizer algumas coisas, até anotei algumas coisas aqui em negrito, diz assim, se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. Se era servo e se era serva, não podia contender com Jó. Mas Jó dava liberdade de conversa para eles. O Jó escutava eles. Olha que interessante. Se retive o que os pobres desejavam, fiz desfalecer os olhos da viúva. Ou seja, o que o pobre desejava ali nesse sentido era a comida, era a bebida. E Jó, ele não detém isso. O Jó, ele vai cuidar dos pobres, da viúva. Era um trabalho social, uma ética que ele tinha todos os dias. Olha que interessante, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele. Ou seja, quando eu como, eu lembro de todos e todos também comem. Eu alcanço todos. E ele vai dizer aqui no verso 22, se isso não aconteceu, se eu não cuidei das pessoas, a gente aprendeu que ele era o olho do cego, ele era o pé do coxo. E então, ele vai dizer aqui, então caia do ombro a minha espádua, ou seja, o meu lado, e quebra-se o meu braço desde o osso. Então ele pode quebrar o meu braço, arranca de mim isso, se isso é mentira o que eu estou dizendo. E aí nós temos Mateus, né? Mateus 5, nós lemos aqui, se te atrapalhar, arranca o seu olho, arranca... Então pode ser até uma referência disso, não é uma certeza, mas é muito parecido. E aqui no tópico 3, no parágrafo 3, diz assim, Jó busca as respostas de Deus. E aqui nós temos os questionamentos de Jó falando com Deus. Para você entender, Jó está falando aqui num âmbito de tribunal. Ele não está mais querendo ouvir conversinha dos seus amigos, acusando ele, e agora ele vai direto para Deus. Capítulo 29, a gente viu ele lembrando no passado. Capítulo 30 no presente. E agora no 31 ele não vai aceitar a situação. Eu coloquei aqui um resumo dos versículos para você entender isso. Fica mais fácil da compreensão do capítulo 31. Quem controla meus olhos, já está dizendo, do verso 1 ao 4. Olha que interessante.
Ele está dizendo assim, ó, o Deus é o Deus é a bússola dos meus olhos, ele que me dirige. Pode analisar na minha defesa, capítulo 31, versos 7 e 8, como conseguir minhas riquezas? Depois você pode ler e acompanhar. Ele vai mostrar aí como ele conseguiu suas riquezas, porque ele estava sendo acusado pelos amigos que ele explorava os pobres, que ele tinha ali a mão pesada, que ele roubava. Então ele está fazendo a sua defesa disso. Ali do verso 9 ao 14, verifique se cobicei a mulher do próximo. Ele está dizendo, se eu cobicei, alguém pode ir lá e pegar minha mulher para ele. Ele tá se colocando na balança nesses aspectos. Jó não está dizendo que não tem pecado, a gente já aprendeu sobre isso nas lições passadas, mas ele está falando isso. Se eu cobicei a mulher do próximo. Ó, verifique se eu oprimi os que me servem. Vê lá quem trabalha na minha fazenda, se eu oprimi alguém, se eu explorei alguém. Verso 13 ao 15. Depois nós temos aqui, do verso 16 ao 23, verifique sobre o meu trabalho social. Vê se eu comi e as pessoas não comeram, se eu não cuidei do órfão, da viúva, do miserável. Aí nós temos aqui, do 24 ao 25, analise se coloquei o meu dinheiro acima de Deus, se eu deitei meu coração no ouro, se o ouro era mais importante do que Deus para mim, se eu coloquei o dinheiro em primeiro lugar. Aqui do versículo 26 ao 28, está falando aqui sobre o sol, sobre a lua, sobre os astros. Ele está dizendo, faz uma análise se eu fui idólatra, se eu algum dia teve a idolatria de um outro Deus no meu coração. É isso que já está colocando na balança. Verso 29 ao 30, verifica se me alegrei com a queda do meu inimigo. Olha lá e vê o meu inimigo quando caiu ou quando ele padeceu, se eu fiquei contente com isso. Sabe, ele está sentindo isso na pele ali, porque ele era amigo das pessoas, as pessoas estavam ali cuspindo na cara dele, ele não fazia isso nem com o inimigo dele. E aí nós temos verso 31 ao 32, quando despediu o estrangeiro sem nada, quem chegava na fazenda de Jó sendo estrangeiro, ele dava ali uma hospedagem, ele dava comida, ele não despedia nem um estrangeiro, imagina os de casa. É isso que está tratando o capítulo de número 31. Aí no verso 35 ele vai dizer, quem me dera que me ouvisse, eis que meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Essa parte é muito importante porque é uma parte de tribunal e a gente aprende aqui nessa parte que já está querendo se apresentar no tribunal com as coisas que ele está falando. E aqui ele vai dizer, quem me dera que me ouvisse, eis que meu intento é que o Todo-Poderoso me responda. Ele quer a resposta de Deus agora. O Jó, ele vai chegar bem perto agora de saber o que estava acontecendo. Mas é muito difícil porque nós temos essa ótica. Deus revelou para nós ver o que estava acontecendo. Mas para Jó, não. E ele vai dizer assim, ó, me responda e que o meu adversário, esse adversário aqui está no singular, não está no plural. Ele não está falando dos amigos que está contendendo com ele. Ele sabe que tem um acusador, ele quase descobre tudo aqui. Escreva um livro. Sabe o que já está pedindo? Que o meu adversário, então, escreva no papel que ele era um juiz, ele sabia o que estava falando. Ele está dizendo, escreve no papel, porque aí eu vou analisar o que ele está falando e eu vou me defender. É por isso que ele está colocando ali a sua defesa. E ele vai dizer, se ele trazer isso aqui, se o meu adversário apresentar isso, eu vou me defender. Então, Jó, no capítulo 31, ele não aceita aquela situação, ele vai se defender diante de Deus. Ele fala, põe por escrito, porque eu já escrevi a minha defesa. A minha defesa, ela está escrita. A minha defesa, ela está na mão aqui. Como é que vai fazer? Eu só vou ler um versículo aqui, capítulo 31, e o verso 33, que deixei até aqui embaixo para você. Jó sempre se apresentou e não se escondeu. Há algo importante nesse verso 33 que nos dá um pouco de origem do livro também, e só uma vez vai ser citado um personagem bíblico aqui, um pouco diferente.
um personagem real que é Adão. Versículo 33. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavora, e eu me calo e não saia da porta. O que Jó está dizendo aqui, nesse sentido? É que Adão, ele escondeu a sua transgressão. O Adão falou, não, aí foi a mulher que você me deu, depois foi a serpente, e foi passando a transgressão. O Jó não está dizendo isso. O Jó está dizendo aqui que ele ficou na porta, porque as causas eram julgadas na porta. Ou seja, desde o começo da sua prova, ele se apresentou ali. E aqui no 31, ele está firme diante disso. Ele fala, não estou fazendo como Adão, aqui como é que se diz, cobrindo as minhas transgressões. Eu estou me expondo, eu sei que eu sou pecador, mas eu gostaria muito de apresentar a minha defesa. E aqui nós temos um comentarista que deixou um versículo para nós excelente, Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então nós aprendemos que o que Jó queria naquele momento, que ele vem buscando na teologia de humildade, na lição que nós ensinamos, falamos muito sobre justificação. O Jó ele vai querer isso que nós temos hoje, essa justificação que Cristo nos dá através do seu sangue. Bom, chegamos à conclusão. Jó lembrou-se do seu passado, abençoado, de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe a sua família, a sua vida, que possa ser bênção essa lição para você. Deus os guarde.